Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Muito boa noite, apostador, apostadora. Quem não me conhece, eu sou o Ricardo Ramalho. Seja bem-vindo a esse arquivo de dicas aqui do canal no YouTube, no canal Gera Sorte. Gente, hoje eu atrasei um pouquinho. Bom, deixa eu deixar uma coisa clara, tá? Esse canal eu só falo sobre Loto Fácil, algumas outras vezes falo sobre alguma outra loteria e algumas ferramentas, tá? Então, eu não falo de política. Mas eu estava assistindo até agora e recomendo, né, pela situação que está o nosso país, tá? Eu não quero criar polêmica aqui, não quero, inclusive qualquer tipo de comentário, eu vou desprezar qualquer tipo de comentário, seja bom ou seja ruim nesse sentido. Mas eu recomendo muito que vocês façam uma busca no YouTube, tá? E localiza o podcast Inteligência Limitada, tá? E veja o podcast de hoje. Inclusive está acontecendo, estava com 1,5 milhão, né? A hora que eu parei realmente para poder gravar, tá? E assistam com calma, vejam o lado correto das coisas, depois vocês tomem as suas decisões mais para frente. Se eu achar interessante, eu deixo para falar alguma coisa sempre no final do vídeo. Hoje eu só estou abrindo, né, essa exceção hoje, né, porque eu também, como um influenciador, eu me sinto na obrigação também, né, como eu amo o meu país, né, sou muito patriota, então eu me sinto na obrigação também de mostrar a verdade, tá? E a verdade é simplesmente você fazer uma busca, você vai ver com seus próprios olhos, tá? Não acreditem muito nas coisas que estão falando aí não, tá? Tenta tirar a sua própria conclusão, façam pesquisas, beleza? Agora sim, então vamos falar do concurso 2643 do dia 20/10 de 2022. Tá aqui as 15 dezenas sorteadas. Dezenas pilares veio muito bem hoje, então para quem seguia por esse tipo de critério, né? E para quem não sabe, dezenas pilares, então anota aí: 01, 02, 13, 24 e 25. 0102 porque ela inicia aqui, olha, na primeira posição. Então temos 15 posições aqui, tá? A primeira posição normalmente sai ou 01 ou 02. Então essa primeira posição ela é responsável, então, por sair ou a dezena 01 ou a dezena 02. Na maior parte dos concursos sai assim, tá? Não quer dizer que não tenha início 3. Tivemos até pouco tempo atrás aí início 3. Então tem, mas na maior parte dos concursos inicia com 01 e 02, termina com 24 ou 25. Hoje é uma boa prova disso. Iniciou com a dezena 01 e terminou com a dezena 25. Mas poderia ter terminado com a dezena 24, ou poderia ter começado com a dezena 2 e ter terminado com a dezena 25, ou ter iniciado com a dezena 01 e ter terminado com a dezena 24, ou, né, desse mesmo jeito, 01 com 25. E a dezena 13, que é uma que eu coloco ali bem no meio, que divide a metade inferior, que vai de 01 a 12, com a metade superior. Então, ela é responsável pelo ponto de equilíbrio. Então, quando você junta essas 5 dezenas, você vai ver que o ponto de equilíbrio é que saiam 3 dessas dezenas. Então eu sempre falo para você, escolha 3 ou 4 dessas 5 dezenas. Hoje veio 4, então se você utilizou esse padrão de escolha, você acertou, né, 4 dezenas. Tá? Se você colocou 5, ou você pode ter acertado 3 das 4, já é um bom acerto também. Dependendo da estratégia que você criou, do fechamento, da ferramenta que você utilizou, você pode ter tido uma boa pontuação sim. Eu gostei desse concurso, para falar a verdade para você. Não fechou o ciclo. Hoje eu vou estar mostrando esse gabarito de linhas e colunas. E o mais legal aqui que você pode ver que veio tudo bolinha verde. Então significa que veio dentro do esperado. Mas esse esperado, eu quero que vocês entendam uma coisa. Ainda existem muitas combinações com todas as bolinhas verdes. Tá? Todas as bolinhas verdes aqui. Significa que veio tudo dentro do padrão. O que é padrão, Ricardo? São limites. Então vamos dar uma olhadinha aqui na moldura. Isso daqui não te lembra uma moldura de um quadro, né? A parte que rodeia aqui, olha, o quadrado, não parece uma moldura ou uma borda, né? Por isso que eu coloco moldura ou borda, tá? Não seria isso daqui? Então, a gente vê quais as dezenas que fazem parte da moldura ou da borda. Então,
Então, essa daqui, ó, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, se você contar, tem 16 dezenas aqui. Então, a gente conta quantas dezenas do sorteio normalmente caem aqui. Hoje veio 10 dezenas, tá? 10 está dentro desse padrão aqui, dentro desses limites? Está, porque se saísse somente 8, a bolinha ia ficar verde. Se saísse somente 9, a bolinha ia ficar verde. Se saísse somente 10, como saiu hoje, a bolinha verde. Se saísse 11, bolinha verde. Se saísse 12, bolinha vermelha. Se saísse 7, bolinha vermelha. Entendeu? Então, quando está dentro desses limites aqui, olha, cada critério aqui tem um limite, né? Tem um padrão. Tá? Limite mínimo e limite máximo, né? Então, mínimo e máximo. Olha a cruz aqui. Não te lembra uma cruz isso daqui? Tá um pouquinho torta, mas é uma cruz. O padrão é que venha de 4 a 7. 5 não tá dentro desse conjunto? Tá? Poderia vir 4, 5, 6 ou até 7 números aqui, que a bolinha iria continuar verde, tá? Fora disso daqui, bolinha vermelha. E a única exceção aqui, né, são esses dois últimos quadrados aqui, que é o concurso anterior, né, que as marcações cor-de-rosa, não os círculos, tá? As marcações cor-de-rosas, ela vai variar de acordo com o sorteio. Então, sempre vai se basear no último sorteio. Então, essa seção cor-de-rosa é simplesmente o último sorteio. E gabarito de linhas e colunas, então eu vou estar explicando então daqui a pouco como que funciona o gabarito de linhas e colunas. Então, tirando esses dois aqui, tudo o resto é estático, não vai mudar. Primos vai ser sempre isso daqui, cruz vai ser sempre isso. O que vai mudar são as bolinhas que caem nessas regiões. Então, na região dos primos veio 5 dezenas, 5 na cruz, 7 ímpares, 10 na moldura, 4 Fibonacci, e eu falei de Fibonacci, né, no vídeo de ontem. 7 na progressão, 8 repetidas do concurso anterior. Padrão de linha, saíram 4 números numa linha, 4 em outra, 3 em outra, 2 em outra e 2 em outra. Padrão de coluna, saíram 4 números numa coluna, 3 em outra, 3 em outra, 3 em outra e 2 em outra. Não necessariamente nesta ordem. Aqui eu organizo todas as 25 dezenas, analisando quais as frequências, quantas vezes saiu cada dezena, ou seja, a estatística de frequência de todas as dezenas nos 10 últimos concursos. Aí eu separo as 10 melhores, eu coloco aqui em cima e dou o nome para ela de grupo A, das mais sorteadas. As intermediárias ficam nesse grupinho de 7 e as piores dezenas ficam nesse grupinho de 8. Então, se você pegar tudo aqui, você vai ver que tá todas as 25 dezenas aqui. O que você precisa simplesmente é escolher um pouquinho de cada grupo. Aqui, esse pouquinho, ele pode variar de 5 a 8 dezenas, então você pode fazer a sua escolha. Se quiser se guiar pelas tendências, ele está falando aqui, olha, pode vir 4, mas está vermelho, então significa que demora mais para vir. Pode vir 5, que está dentro do padrão, pode vir 7, que está dentro do padrão. As duas melhores escolhas, então, seria 5 ou 7 dessas 10 dezenas. Mesma coisa aqui, olha, o padrão é que você escolha de 3 a 4, né? Aqui ele está te sugerindo 3. E aqui o padrão é que você escolhe de 3 a 6, você tem 3 opções aqui, 2 demora mais e uma demora menos. Quando você faz isso daí com 4 ou 5 joguinhos, eu já te coloco numa zona de premiação. É garantido? Claro que não, tá? A zona de premiação da Loto Fácil, para você fazer um único volante de 11 pontos, matematicamente, né, olhando para o lado da probabilidade, você precisa apostar pelo menos 11 jogos. Isso não te dá ainda 100% de certeza, porque a gente não tem um fechamento completo com 11 apostas, tá? Mas, matematicamente, a probabilidade é que você acerte 11 pontos de 1 em 11. Então, significa, grosso modo, que você teria que jogar 11 apostas para ter um volante premiado de 11. Legal? Aqui eu deixo 3 conjuntinhos de 17, 18 e 19, tá? Tá gostando do vídeo? Já deixou seu like? Deixa seu like, depois deixa seu comentário. Só não faça nenhum tipo de comentário sobre política, tá? Foi só no começo do vídeo aquilo lá. Se quiser depois mandar uma mensagem para mim no privado, beleza, tudo bem. Se quiser continuar meu amigo, beleza. Se não quiser também, beleza, também do mesmo jeito, tá? Tranquilo, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz aqui, o que eu sempre gostei de fazer, tá certo?
Se eu estiver falando muito rápido, dá um clique dentro do seu vídeo aí, procura a opção velocidade de vídeo e diminua. Se estiver embaçado, é porque a qualidade foi lá para baixo para 344. Isso daí é a plataforma que define isso daqui, não sou eu, tá? Se você tem uma internet boa, você pode mudar isso daí também em qualidade do vídeo e colocar no mais alto que você conseguir. Eu deixo aqui jogos prontos. Aqui 20 jogos gerados dentro do padrão e aqui outros 20 jogos com critérios específicos. Aqui ele só está baseado com 9 dezenas do concurso de hoje e com 6 dezenas números primos, tá? Padrão visual, comportamento individual das dezenas. Olha só, então vamos ver se tem alguma máscara igual. Não tem nenhuma máscara, que ótimo. A gente tinha como dezenas presas a dezena 09 e a 14. 09 continua presa, agora você precisa prestar bastante atenção de agora em diante, porque a dezena 9 alcançou, né, uma fase que ela já está no momento de falha. Então, se quiser continuar apostando nela, continue apostando nela em poucos jogos. Na maior parte dos jogos agora, a tendência é que falhe essa dezena nos próximos concursos. A dezena 14 falhou e a gente tinha um retorno após a falha, que era a dezena 12 e funcionou. Tá? Então, para quem gosta de aplicar o retorno após a falha, né, ficou presa por 1, 2, 3, 4, 5 concursos, falhou no concurso de ontem e no concurso de hoje ela retornou. Então, esse evento de retornar a gente chama de retorno após a falha. Atualizando então as dezenas presas de hoje. Dezenas presas é quando alcança 4 ou mais concursos. Então, a 9 continua presa. E juntando-se a 9, a dezena 19, tá? Alcançou 4 concursos. Então, hoje, dezenas presas, 9 e 19. Temos retorno após a falha para o próximo concurso? Temos a dezena 14, tá? Dezena 14, então a gente pode aplicar para retorno após a falha no próximo concurso. Vamos lá, então, falar de gabarito de linhas. Então, isso daqui é muito importante. Olha só, hoje, vamos pegar aqui, olha, para você ver. Essa informação que eu dei aqui, olha, linhas e colunas. Então, L igual linhas, C igual colunas, beleza? Então, são duas estatísticas no mesmo gráfico aqui, beleza? Então, ele está falando que saíram 4 números numa linha, 4 em outra, 3 em outra, 2 em outra e 2 em outra, beleza? Não necessariamente nessa ordem. A ordem correta aqui foi essa daqui, olha. 4 na primeira linha, 2 na segunda, 3 na terceira, 4 na quarta e 2 na quinta. Tá? Olhando agora na parte aqui da estatística, aqui é somente um exemplo, então não foram as dezenas que saíram, tá? Então, quem for assinante, para um pouquinho aí para fazer uma leitura, ou se você tiver um tempinho agora, para o vídeo, bate uma foto, que você vai conseguir ler aqui. É um exemplo bem legal aqui, legal? O gabarito que saiu hoje é esse daqui, ó, 44322. Então, vamos verificar aqui, ó. 44322, legal? Então, 44322 já aconteceu 613 vezes de sair esse gabarito. Por isso que o atraso está 0, porque a última vez foi no concurso de hoje, 2.643, tá? Esse gabarito aqui, ele sai a cada 4 concursos. Gente, eu vou fazer uma pausa no vídeo agora, porque eu tenho que pingar colírio na vista da minha mãe. Minha mãe fez uma cirurgia na vista, então praticamente de 2 em 2 horas a gente tem que pingar colírio nela, tá? Então daqui a pouquinho eu volto. Bom, gente, eu não vou nem editar o vídeo, então, hoje, né, normalmente eu termino o vídeo, então, antes das 9 horas, então por isso que hoje perdi um pouquinho da hora. Tá, voltando aqui então, o gabarito que saiu foi esse daqui, ó, 4 números numa linha, 4 em outra, 3 em outra, 2 em outra e 2 em outra, já aconteceu 613 vezes. Então, o que define se a bolinha é verde ou vermelha? Nesse caso, a bolinha foi verde, tá? Define, tanto para linhas como para coluna, os 3 primeiros gabaritos. Então, esse gabarito, esse e esse, tá? Se você somar aqui, dá praticamente 65% de todos os concursos saem somente esses 3 gabaritos. Temos 18 gabaritos ordenados. Aí sempre tem alguma pessoa que pergunta, Ricardo, mas por que você não coloca uma estatística exata dos gabaritos que saíram? Por exemplo, o gabarito correto que saiu, Ricardo, não foi esse 44322.
O gabarito correto foi esse daqui, ó, 42342. Bom, deixa eu explicar então. Se você for pegar cada gabarito que saiu em cada concurso e depois você fazer uma estatística, quantas vezes saiu esse gabarito, você vai ter aqui, olha, uma quantidade tão grande de gabaritos com esse tipo de porcentagem aqui. 0,34, 0,45, 0,49. Você tem alguma eficiência disso daí? Responda para mim. Não tem, tem? Então, por isso daqui, eu já decidi isso daqui há muitos e muitos anos atrás. Isso daqui, ó, muitos anos que eu tô falando, há mais de 20 anos atrás que eu decidi essa parte de gabaritos. Então, desde quando eu escrevia lá pro Loterias lá de Pernambuco, como que chamava o software? Misericórdia, acabei esquecendo agora, tá? Se você entrar lá no Gerasorte, eu conto toda a história para você lá, tá? Acessa gerasorte.com.br sobre Ricardo Ramalho, lá eu conto, inclusive tem algum... Papasorte, lembrei agora. Então, desde quando surgiu a primeira versão do Papasorte, né? Ele que analisava aquilo lá e depois eu escrevi um livretinho sobre isso daqui, na época da Chave dos Milhões do Taufik Dahal, tá? Então, desde essa época eu já via que a eficiência do gabarito, né? Ela era ordenada, não faz sentido você ter aqui 1 milhão de termos e você não tem aproveitamento nenhum. Agora, você sabe que esse gabarito aqui ordenado, caramba, a cada 3 sorteios ele sai. E como que você sabe disso, Ricardo? Por aqui, olha. Média, cada 3 sorteios, ele já está com 1 de atraso. Significa que daqui uns 2 dias, mais ou menos, né? Daqui uns 2 concursos, 2, 3, 4 concursos, ele pode sair de novo, tá? E se ele não sair? Se ele não sair, normal. Mas na maior parte das vezes é isso que acontece, é a média. Entenderam? Então, quando tá até esse terceiro gabarito aqui, bolinha fica verde. Fora isso daí, bolinha fica vermelha. Se você quiser apostar em alguma coisa que esteja em tendência, por exemplo, tem uma tendência muito boa aqui para esse gabarito aqui, ó. Tá? 5, 4, 3, 2, 1. Tá? Então, você vai pegar no seu volante e vai... você sabe que você tem que pegar e fechar uma linha. Por que você tem que fechar uma linha? Porque tá escrito aqui, ó, 5. 5 é 5 números numa linha. 4 é 4 números em outra linha. Mas qual linha eu vou fechar? Aí você que decide. Então, ele não está falando que linha específica, ele está falando que no seu jogo tem que ter uma linha fechada, tem que ter uma linha com 4 números, ou seja, você tem que quase fechar uma segunda linha. A terceira linha, você tem que escolher 3 números, a quarta linha você tem que escolher 2 números e a última linha você tem que escolher um número. Não faça isso nessa exata ordem que eu tô falando. Linha 1 você fechar, linha 2 você colocar 4. Não foi isso que eu quis dizer. Esse 5 aqui, ele poderia ser a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta linha. Entendeu? Então, se você pegar e começar a montar jogos somente com esse tipo de gabarito, e como que eu poderia fazer isso daqui com software, Ricardo? Por aqui, olha. Vamos pegar aqui, olha. Construtor Gerasorte. Vou abrir aqui em outra guia. E vamos pegar de novo aqui. Pronto. Vamos pegar aqui, ó. É 5, 4, 3, 2, 1, né? Então, nós vamos pegar aqui, vamos desmarcar tudo, tá? Aqui eu vou desmarcar também. Vou marcar só gabarito de linhas. E vou procurar aqui, ó. Esse gabarito aqui, ó. Eu vou desmarcar esse. Então, vou deixar somente esse selecionado aqui, tá? Posso colocar tipo virgens para 15. Se eu quiser, por exemplo, remover uma dezena específica que eu coloco, tá? Mas se eu quiser montar jogos somente com esse padrão aqui, eu deixaria somente selecionado isso daqui. Isso daqui, Ricardo, bom, ele não tá ticado aqui gabarito de colunas, então ele vai respeitar somente isso daqui. Então eu coloco aqui para gerar. E deixa o pau cair a folha aí, tá vendo? Ele já tá começando a procurar e gerar, tá? Eu vou deixar gerar, gente, esse vídeo então vai ser um pouquinho grande, então... Até porque isso que eu falei, né, a questão do início do vídeo não estava muito programado e essa questão agora do gabarito também não estava programado. Então, estou mostrando para você, né, uma forma de fazer automaticamente. Você pode fazer na mão? Pode. E essa ferramenta, Ricardo, é livre? Não, ela é paga. É só você ser um assinante lá do Gerasorte. Você vai ter acesso não somente a essa ferramenta, mas a milhares de fechamentos,
ferramenta de conferência e simulação. Então, vai valer muito a pena. Tá vendo? Com 45 segundos, né? Sem inventar muita moda, eu peguei e eu gerei isso daqui, ó. Vamos dar um Ctrl C. Vou pegar aqui, olha, nessa tela mesmo. Vou abrir em outra aqui, porque vai que, né? Vou utilizar uma outra ferramenta agora que se chama validador de jogos. Vou clicar aqui em Loto Fácil. Vou limpar isso daqui, porque ele já vem setado os concursos, e vou jogar os meus 20 jogos que eu acabei de gerar no construtor. Tiro o cursor de foco aqui e clico aqui dentro, tá? Clico aqui mais uma vez aqui e ele está falando aqui para mim que essa linha, esse volante, ele tem 5 números numa linha, 4 em outra, 3 em outra, 2 em outra e 1 em outra, tá? Esse daqui é a mesma coisa. Você pode ver que vai mudar tudo e somente aqui que vai manter, porque eu construí isso daí através do construtor, tá vendo? Ó? Somente jogos com 5 números numa linha, 4 na outra, 3 na outra e 2 em outra. E 1 em outra. Beleza? Então, mais uma ferramenta de uso assinante também. Se você tiver interesse, entra lá no Gerasorte, é bem baratinho para você utilizar, tá? Você pode limpar aqui, olha, você pode pegar e analisar os próprios concursos. Ah, deixa eu ver o concurso aqui. Esse último concurso aqui, o que saiu? Tá? Ah, saiu tudo isso daqui, olha, foi um concurso bom, né? O penúltimo, como que foi? Ah, o penúltimo também foi mais ou menos, né? O botão aqui ficou amarelo, né? E esse daqui, ó, esse daqui foi um concurso bom. Poucas coisas fora do padrão. O botão ficou verde, então significa que foi um concurso bom. Beleza? Olha, aqui dá para você ver exatamente, olha, tá vendo? Na disposição das dezenas aqui, olha. E aqui também as tendências, né? Quantas vezes já saiu cada número. Bem legal essas ferramentas, tá, gente? Fique à vontade aí para se juntar a nós aí do Gerasorte. Bom, gabarito de colunas é exatamente a mesma coisa do gabarito de linhas. Então não vou repetir tudo, só vou mostrar aqui para vocês que o gabarito que saiu hoje é o gabarito mais sorteado. 819 vezes já aconteceu de sair 4 números numa coluna, 3 em outra, 3 em outra, 2 e 3 em outra e 2 em outra. Ricardo, eu poderia montar um jogo com aquele gabarito e outro gabarito? Com certeza, você pode fazer a combinação de gabaritos também. Dá certo também, beleza? Ciclo das dezenas. Galera, olha só, vamos lá então para minha colinha. A gente tinha 10 dezenas, né? Então temos 2 concursos dentro do ciclo, faltando 3 dezenas. O que eu falei para você? Escolha de 4 a 7 ou de 5 a 8 dezenas. Acho que foi isso daí que eu falei, né? De 4 a 7 e de 5 ou de 5 a 8. Deve ter sido isso que eu te falei. E saiu então de 4 a 7, ou seja, saiu 7 dezenas das 10 que faltavam. Vou voltar um concurso aqui para vocês verem como que estava isso daqui, ó. Essa ferramenta também está aqui na seção de estatísticas, tá? Então você vai ter acesso aí a partir do momento que virar um assinante. Então a gente estava dessa forma aqui, um único concurso no ciclo. Eu falei que matematicamente era possível fechar o ciclo, estatisticamente nunca aconteceu. Eu não acreditava que ia acontecer e realmente não aconteceu. Então eu falei que dessas 10 dezenas aqui você poderia escolher de 4 a 7 ou de 5 a 8. O que aconteceu? Né? Se sobrou 3 dezenas, significa que saiu 7 daquelas 10 dezenas. E agora, Ricardo? E agora a gente olha essa tabela aqui, olha. Tá falando aqui que fechamentos de ciclo com 3 concursos já aconteceu 71 vezes. Tá um ótimo cenário para fechar o ciclo com 3 concursos, porque olha só, temos 2 concursos dentro do ciclo. Se sair essas 3 aqui, vai ter um fechamento de ciclo. Isso já aconteceu já, tá? Então a gente já tem, né? E aconteceu recentemente, olha só. Ciclo número 558, entre os concursos 2.633 e 2.635. Você pode ver aqui, nesse período aqui, tá aqui as 25 dezenas. Uma outra coisa que me chama a atenção, né, embora não esteja sinalizado isso daqui, mas 2 ímpares e uma par. Lembrando que a Loto Fácil tem mais dezenas ímpares do que par. São 13 ímpares contra 12 pares. Legal? Agora eu vou correr um pouquinho, gente. O vídeo está ficando bem grandão hoje. Região dos primos, tendências para vir 6 ou 9 dezenas. Região da cruz, tendências para vir 2, 3, 6, 8 ou 9 dezenas.
Ímpares, tendências para vir 5, 8 ou 12 dezenas. 8 já está começando a ver uma boa opção aqui, olha, tá? Moldura, tendências para vir 8, 11, 12 ou 13 dezenas. Fibonacci, tendências para vir 3, 6 ou todas as dezenas de Fibonacci. Progressão, tendências para vir 2, 4, 6, 8 ou 9 dezenas. Ciclos individuais, ciclo dos primos, faltando as dezenas 7 e 23 para fechar esse ciclo. Ciclo da cruz, faltando a dezena 13 para fechar esse ciclo. Ciclo dos ímpares, dezena 7 e 23. Ciclo da moldura, dezena 10. Então está cheirando também um fechamento de ciclo aqui com 4 concursos. 10 ela pode ser uma dezena fixa no seu jogo. Ciclo de Fibonacci fechou. E ciclo da progressão, temos a dezena 7 e a dezena 10, também uma boa opção aí, fechamento com 2 dezenas fixas. Gente, é isso então. Muito obrigado a todos que ficaram até agora, tá? Muito obrigado a todos que tiveram paciência de escutar um pouquinho o que eu falei no início do vídeo, tá? Se você gostou, compartilha. Vamos fazer a diferença mesmo, gente. A minha preocupação é que eu não possa mais ter a liberdade de falar o que eu quero e de ter a liberdade de produzir conteúdos como eu produzo aqui praticamente todos os dias, tá? Então, estou muito preocupado com isso. E estou fazendo a minha parte, então. E é um trabalho de formiguinha, acho que cada um deve fazer a sua parte. Assistam lá o podcast, tá? Procurem mais informações, beleza? É isso então. Gente, fiquem todos com Deus. Boas apostas para vocês.